começo a observar este texto, eu começo a adentrar também, muito lá na minha infância, quando ainda não conhecia esse Deus. Eu creio também que talvez aqui nesta noite, ou talvez na redondeza aqui, aonde este microfone está alcançando, talvez tenham almas que ainda não conhecem esse Deus verdadeiro, esse Deus que muda a história. E eu começo a observar que naquele tempo, quando eu era muito criança ainda, eu não conhecia esse Deus. Eu queria viver a vida da minha maneira, do meu jeito. E eu comecei a entrar em caminhos que me afastavam da luz de Deus. Eu comecei a entrar em situações que estavam totalmente contrárias do que o Senhor diz, do que a palavra de Deus diz. Eu comecei a entrar para o homossexualismo. Aos meus 12 anos, já me via num cenário a qual eu acreditava que aquilo era o rumo que a minha vida iria viver. Eu comecei a me envolver e entrar em caminhos. Comecei a entrar no alcoolismo. Comecei a fumar. Comecei a muitas vezes doar o meu corpo. Mas Deus sempre tinha uma promessa na minha vida. E com você também não é diferente. Deus tem um chamado na sua vida. E esse Deus, através da oração de pessoas, através da oração da minha mãe, que todos os dias ela se põe em joelho a orar pela minha vida, porque ela sabia que a minha vida seria um testemunho gerado. Talvez você também está em uma situação que você não vê saída, mas tu será um testemunho que alcançará vidas e almas, porque almas precisam ouvir este testemunho. Talvez você está se encontrando num cenário que até tenta tirar a tua própria vida, mas o Deus da luz, Ele está aqui presente nesta noite, e Ele tem poder de mudar a tua história. Eu comecei a viver neste mundo acreditando que esta era a realidade da minha vida. Eu comecei a me travestir, comecei a me vestir como mulher, porque eu acreditava que isso dali era o que me traria felicidade, era o que me traria bem, era o que eu conseguiria viver, ser realizado naquilo. E muitas vezes a gente se esconde atrás de tantas coisas. O que falta realmente na nossa vida é a luz de Deus, é o Espírito Santo de Deus, para preencher tudo aquilo que o nosso coração deseja. Eu comecei a me travestir e ser uma criança rebelde. Muitas vezes passei por momentos que eu estava depressivo, mas eu não entendia que eu realmente precisava de Deus. Eu comecei a entrar em situações que, se não fosse a misericórdia de Deus e a oração de uma mãe, talvez você não tenha uma mãe de oração, mas talvez tenha algum seu familiar que está orando pela tua vida. Talvez tenha uma igreja orando por este bairro. Talvez você ache que não tem saída para a tua história, mas eu sei que a oração do justo, ela pode muito em teus efeitos. E eu comecei a entrar caminhos que Deus por muitas vezes me dava livramento, e eu ainda não entendia o propósito de Deus. Foi quando eu estava prestes a fazer uma cirurgia de mudança de sexo, que foi no tempo onde a pandemia começou a se alastrar, e começou a fechar todos os aeroportos. Eu já estava com os meus documentos tudo encaminhando, para mim poder fazer a minha cirurgia. Ia sair do país, já tinha lugar aonde eu ficar, já tinha recursos, mas só que ainda existe um Deus no céu, que Ele ouve a oração, Ele ouve a tua oração. Talvez é um familiar seu que está nessa situação, ou outra qualquer, mas saiba que a tua oração, ela pode mudar este quadro. E muitas vezes é como o chamado de Abraão. Você vai entrar em caminhos que você ainda não conhece,
Mas o caminho com Deus, Ele está na frente te direcionando. Porque quando nós caminhamos com Deus, Ele vai abrindo portas. Talvez você está em oração por um familiar seu e não está vendo saída, mas Deus está abrindo caminho para você atravessar nesta noite. Rompa em fé. E eu já estava tudo preparado, e começou essa pandemia, e tudo fechado, e eu me questionava sempre, muitas vezes alcoolizado, me questionava o porquê que agora que tudo que eu queria mais fazer na minha vida não estava acontecendo, não estava dando certo. Foi quando num dia, eu voltando do meu serviço, eu fui para casa naquele dia sozinho. Lembro que tinha levado até umas bebidas para casa, mas foi naquele dia que eu vi que a luz de Deus invadiu aquele ambiente. Eu estava distante de todo lugar que tinha igreja, não tinha ninguém por perto, mas tinha um Deus que me viu naquele dia e disse: eu tenho uma obra na sua vida, homem. Você não vai morrer nessa situação, porque a salvação ainda existe, e eu posso mudar o teu quadro. Caminha comigo, Abraão, caminha comigo. E naquele dia eu fui invadido por uma glória tão grande que eu não consegui me conter. Eu fui invadido com uma glória tão grande que as lágrimas não paravam no meu rosto, e eu só dizia: o Senhor existe, e eu preciso desse Deus. Não é Deus que precisa de mim, é eu que preciso dele na minha vida. Mas eu pensava: como que vai ser agora adiante? Como que vai ser minha vida agora em diante? Como que eu vou conseguir me desvencilhar de tanta coisa? Talvez Abraão também estava neste momento pensando: como a minha caminhada com Deus vai ser? Tanta coisa eu vou ter que deixar para trás, eu vou ter que abrir mão de tanta coisa. Mas ele não sabia o que Deus tinha preparado para a vida dele. Talvez você pense em caminhar com Jesus nesta noite, e está pensando tanta coisa que eu preciso deixar para trás. Mas o que Deus tem preparado para ti é muito melhor, é muito maior do que a sua imaginação consegue compreender. Esse Deus que muda a história, Ele está aqui também, e Ele vai mudar a tua vida, filho. Foi quando eu liguei para minha mãe e falei: mãe, eu preciso de Deus. Engraçado, e quando a gente se entrega ao Senhor, parece tantos obstáculos no meio da caminhada, a gente vê tanta adversidade, que logo no dia que eu ligo, ela não atende o telefone. Eu tento falar com ela e não consigo de forma nenhuma. Mas o Deus que falou comigo naquele dia foi o Deus que fez. A minha mãe tinha perdido o telefone naquele dia, fez a pessoa que achou o telefone entregar para ela novamente. E a primeira mensagem que ela recebeu foi a minha mensagem, que eu deixei em lágrimas para ela, falando: Deus ouviu tua oração. E Deus ouve a oração de crente aqui nesta noite. Não desacredite do teu milagre, filho. Não desacredite do teu milagre, filha, porque Deus hoje tem resposta para a tua vida. Ele tem resposta para mudar o teu quadro. Talvez hoje é você que precisa clamar pela tua vida, pela tua família. Mas abre o teu coração, que o céu tem resposta de Deus, que o céu tem resposta. E eu comecei, falei: mãe, eu preciso ir para aí, eu preciso mudar minha história. E Deus aos poucos foi mudando o meu vestir, foi mudando o meu viver, foi mudando a minha história, foi cumprindo promessas que muitas vezes quem olhava para o meu cenário anterior jamais poderia imaginar. Aquele jovem está pregando a palavra do Senhor, estava falando deste Deus. Aquele jovem que para o mundo não tinha valor, mas para Deus tinha valor. Você tem valor para Deus. Deus está te escolhendo, filho. Você é comprado por Ele.
E assim como Abraão, ele foi caminhando e vivendo as promessas de Deus. E nesta noite, eu sei que talvez você também esteja passando por situações adversas, mas continue caminhando com Deus, porque a promessa ainda está de pé. Eu fico observando que quando foi me feito esse convite para estar trazendo testemunho nesta noite, tanta coisa aconteceu depois disso, mas é como o texto diz, para andar com Deus, o caminho muitas vezes vai ser dificultuoso, vai ser um caminho que você não vai enxergar o dia do amanhã, mas a todo tempo Deus está conosco, mas a todo tempo Deus está conosco. Se Ele está conosco, se a luz do mundo está conosco, nós sabemos que nós não andamos em trevas, nós andamos no caminho da luz, e quem cai, anda no caminho da luz, não pode cair, não pode tropeçar e não pode retroceder. Assim eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus, esse testemunho forte.